uma obra no meio de vocês, feito aqui numa cidade tão grande, não é? Mas que mesmo assim precisa do Evangelho. Sei que o Rio de Janeiro tem muitas igrejas, Goiânia também tem muitas igrejas. Se você levar proporcionalmente, Goiânia tem muito, mas muito mais igrejas que o Rio, não é? De todas as denominações que você possa imaginar. Mas graças a Deus, porque aqui em Jacarepaguá se encontra uma igreja que tem pregado o Evangelho, de irmãos que estão dispostos a servir ao Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Isso é muito importante. Você já imaginou que seria desse lugar sem essa igreja? Seria triste, não seria? Você também talvez estaria triste hoje se não houvesse essa igreja aqui. Então dê graças a Deus por ela. Foi um prazer ter vindo para a ordenação do pastor João Vitor. Eu conheci ele no seminário, quando a Dalis também estava no seminário, e agora ver a ordenação dele é uma alegria muito grande. E também ver como Deus tem acrescentado a esta igreja outros irmãos. Eu estive aqui em 2011, mas não houve nenhum dia de culto, o dia que eu estava só de passagem. Mas agora é um prazer ver toda a igreja assim. Como o pastor disse, eu trabalho em Goiânia, no Templo Batista Maranata. Passando por Goiânia, não deixe que nós não saibamos que você está passando por lá, certo? Procure na internet o nosso endereço, o nosso telefone, ligue para nós e da mesma forma será um prazer receber os irmãos dessa igreja no Templo Batista Maranata de Goiânia. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Se você encontrar o texto, coloque-se em pé por gentileza e depois ainda em pé nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 6, eu vou ler 3 versos, 9, 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, 10 e 11, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Senhor, nós agradecemos pela leitura da Tua Palavra, já cantamos louvores ao Teu nome, já oramos, e agora nós carecemos que o Teu Espírito Santo encontre guarida em nossos corações a fim de ensinar a Tua Palavra e de iluminar nosso entendimento. Nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo, por isso oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, é um texto muito interessante pelo fato que eu vou narrar agora, eu creio que há muitos mais fatos. Paulo não colocou aqui uma lista de características tiradas do acaso. Não foi isso, não é isso que aconteceu. A lista que está aqui, principalmente no verso 10, é uma lista muito bem proporcional àquilo que acontecia naqueles dias. Observe aquilo que ele diz ali, e você verá que, na realidade, o verso 10 não é uma lista, mas uma descrição. E uma descrição exatamente do que? Uma descrição da sociedade da cidade de Corinto. Paulo está escrevendo aos coríntios, e no verso 10 ele está descrevendo, é uma descrição, não uma lista, uma descrição daquilo que ele vê na sociedade de Corinto. Tudo aquilo que ele colocou no verso 10 é aquilo que ele enxergou dentro da sociedade. É como se ele dissesse para nós: olha, a cidade de Corinto é assim. É como, por exemplo, se ele fosse descrever a cidade do Rio de Janeiro quanto à sua sociedade. Eu não sei que tipo de palavra ele usaria, vocês que moram aqui devem saber. Se ele fosse escrever sobre Goiânia, eu sei, mas aparentemente o que seria escrito. Mas a realidade é que Paulo, ele descreve uma sociedade. E se você observa essa descrição dessa sociedade, ela não é uma descrição simplesmente ao acaso, não. É uma descrição para mostrar algo que estava acontecendo com aqueles irmãos e algo que nós não podemos permitir que aconteça com as nossas igrejas. Paulo descreve Corinto exatamente para nos alertar sobre o que pode acontecer com uma igreja que está numa cidade. Eu quero demonstrar isso de uma forma clara, porque Paulo ele separa as questões bem claramente dentro desses fatos. E a primeira forma que ele separa essa descrição
são quanto à imoralidade da cidade de Corinto. Há dentro dessa descrição 4 questões que demonstram a descrição que Paulo diz. Acompanhe comigo no verso 10. Talvez a sua tradução não use exatamente as palavras que estão na minha tradução, mas elas são bem próximas. E uma coisa que é importante dizer, sempre que eu falo sobre esse texto, eu preciso dizer isso. As palavras descritas aqui, elas são palavras que você talvez pense assim: olha, não é palavra para se dizer na igreja. Mas notem, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que as registra, certo? Se nós fôssemos ler no grego, seriam as palavras que eu vou dizer aos irmãos. Então não é um desrespeito à casa de Deus falar o que está escrito aqui, mas é interessante que nós saibamos o que quer dizer. Em primeiro lugar, Paulo diz que não erreis. Então ele diz: os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. Notem que ele usa 4 palavras aqui, que são fornicadores, adúlteros, efeminados e sodomitas. Essas 4 palavras no original, elas descrevem uma conduta sexual distorcida. Então uma característica muito forte da cidade de Corinto era que a sexualidade, as questões sexuais eram muito fortes dentro da cidade. Observe cada uma dessas palavras. A palavra devassos é a palavra que no grego se traduz como porneia, como pornel, e que na nossa língua portuguesa é a palavra pornô ou pornográfico. É exatamente essa palavra que é usada, e ela refere-se a todas as formas de imoralidade, de pecado na área sexual. Ou seja, ele diz que realmente a porneia, a pornografia, vamos usar no português, aquilo que era explícito, era algo visto claramente dentro da cidade de Corinto. Depois, quando ele fala adúlteros, ele usa uma palavra para referir-se à relação sexual entre pessoas não casadas, ou todo tipo de relacionamento sexual ilícito entre uma pessoa, por exemplo, que não era casada e outra que era casada. As 2 palavras que ele usa depois dessas, efeminados e sodomitas. Efeminado significa exatamente suave ao toque, e é a forma no grego de referir-se ao homossexual passivo. Assim como a palavra sodomita, ela significa o homem que pratica coito com outro homem, ou a prática do homossexualismo ativo. É assim que ele descreve. Essas coisas eram, digamos, claras dentro da sociedade de Corinto, eram feitas à luz do dia. Em Corinto havia o templo da deusa pagã, e vocês conhecem o nome dessa deusa, Afrodite, que na cultura grega é dita como a deusa do quê? Lembram? Deusa do amor. Sabe como era feita a adoração a essa deusa pagã em Corinto? Haviam aproximadamente 700 prostitutos, e contando com as prostitutas, aparentemente aproximadamente 1000 prostitutos e prostitutas cultuais que usavam da prostituição no templo de Afrodite como forma de adoração a ela. E isso no lugar aberto da cidade. A história revela que os famosos filósofos gregos, eles praticavam abertamente o homossexualismo e a pedofilia. Ou seja, eles faziam isso como prova da pureza deles. Entre os gregos, a castidade e a fidelidade no casamento não eram regras estabelecidas. Se você lembra bem, quando Daniel viu aquela grande estátua, as pernas e os pés da estátua, você lembra de que eram feitas? Que era o material das pernas e dos pés? Era ferro e barro. Isso representava no Império Romano que a disciplina era forte como o ferro, mas a imoralidade era como o barro. E o que veio a destruir o Império Romano naquele tempo foi exatamente a imoralidade que eles herdaram do Império Grego. Corinto ficava no antigo Império Grego, e a imoralidade herdada do Império Grego destruiu o Império Romano em muitas partes. Então a cidade era assim. Irmãos, se a cidade era assim, aonde a igreja estava constituída? Na cidade. Quem eram os membros da igreja? Pessoas daquela cidade. Aonde os membros da igreja viviam? Em qual sociedade? Naquela cidade. Sabe o que aconteceu? Pois as coisas que aconteciam na cidade passaram a ser copiadas pela igreja.
Observe comigo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, esse mesmo texto diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, aqui claramente de uma prostituta? Não por certo. Paulo teve que falar claramente contra a prática da prostituição nessa carta. Por quê? Porque a igreja estava se contaminando com esses aspectos da cidade. Observe no capítulo 7, verso 2, quando Paulo fala a respeito do casamento. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Ele diz claramente, por causa realmente do fato de estarem fornicando, adulterando, é necessário que cada um seja fiel ao seu marido e à sua esposa. Ele escreve isso para quem? Para a igreja. Por quê? Porque a forma de vida da cidade afetava a igreja. Agora quer ver como? Capítulo 5. Observe bem o que o capítulo 5, verso 1 diz. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Entre vós ali quem? A cidade? A igreja. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeie, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Um dos membros da igreja, uma pessoa da igreja, ele tomou como esposa a sua madrasta. E Paulo escreve para a igreja e diz assim: olha, vocês copiaram a cidade, mas vocês ultrapassaram a cidade. Aquilo que a sociedade fazia, que nós já consideramos altamente inaceitável, a igreja conseguiu sobrepujar. Imagina só. A igreja não só copiou a cidade, e Paulo tem que escrever sobre a fidelidade no casamento, sobre não praticarem a prostituição, como no capítulo 5 Paulo dá um exemplo do nível que eles chegaram na igreja, fazendo ou trazendo o mundo para dentro da igreja e a prática para dentro da igreja. As questões imorais, elas são, dentre aquelas que a igreja precisa tratar, estão entre as mais graves. Mas Corinto aqui copiava o mundo, copiava a sociedade onde eles estavam. E é triste isso. Quando a igreja começa a viver como o mundo, e como quando as pessoas começam a olhar para a igreja e ver que dentro da igreja é igual no mundo. Vocês sabem muito bem como é que o Rio de Janeiro é conhecido no resto das cidades, não sabem? Eu sei que vocês não são assim, mas a cidade é conhecida por isso. A cidade é conhecida pelo restante do Brasil. Eu morava no Rio Grande do Sul, então tinha contato com uruguaios, com argentinos. Eles veem o Rio de Janeiro como o quê? Como um poço de moralidade. É assim, eu não sei se é a real visão que os que de fora têm, nem sei se é assim, não posso julgar. Vim apenas 2 vezes aqui, mas seja como for, a igreja jamais pode se tornar como a cidade, independente do que a cidade seja. Corinto, ela começou a aceitar que as práticas da cidade fossem feitas dentro da igreja. E há mais exemplos disso. Vamos continuar. Voltando ao capítulo 6, Paulo ali também relata uma forma de adoração reprovada por Deus. Está escrito ali, idolatria. A palavra idolatria era a forma de 2 palavras. Ídolo mais serviços, que formaria algo como aqueles que são assalariados dos ídolos. Além de imoral, Corinto também era uma cidade extremamente idólatra. Havia um número inacreditável, vamos dizer assim, de templos aos mais diversos deuses que você pudesse imaginar. Havia todo tipo de idolatria que você possa demonstrar ou pensar que existe, por exemplo, na nossa cidade, nas nossas cidades. Em Corinto isso era ainda mais do que nós vemos hoje. O pastor Luper citou nessa manhã que a carne oferecida aos ídolos, ela era vendida mais barata nos açougues, vamos dizer assim, lá de Corinto. E inclusive, por questão econômica, os crentes também compravam naquela carne. Isso criou um certo problema na igreja, isso criou uma certa dificuldade na igreja, porque crentes estavam se alimentando de carne oferecida a ídolos, e Paulo teve que tratar disso. Observe no capítulo 10, verso 25 de 1 Coríntios, ele diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Paulo disse assim: olha, você precisa comprar carne, é bom que você se alimente de carne. Quando você chegar no açougue, por questão da tua consciência, não pergunte de onde veio a carne.
Está lá para venda? Paulo diz, então compre. Está lá sendo colocado no comércio? Então compre. O verso 27 diz: e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Você foi convidado para comer um churrasco em algum lugar, uma refeição? Chega e come. Não pergunta nada sobre aquilo. E Paulo mesmo diz que para nós realmente o ídolo não é nada. Não representa nada para nós. Então Paulo está instruindo a igreja. Diante dessa circunstância, não pergunte. Realmente vai e se alimente do que for oferecido. No capítulo 8, verso 7, Paulo escreve assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Em todo o contexto, Paulo explica que pode acontecer então de que algum irmão seja, digamos, enfraquecido ao ver isso. Se o irmão sabe que aquela carne é oferecida aos ídolos e vê você comendo, mesmo que você não saiba aquilo, mas ele sabe, ele pode se escandalizar com aquilo. Então no capítulo 10, versos 28 e 29, Paulo diz: mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então Paulo diz: olha, se isso acontecer, se for esse o caso, então não coma. Se algum irmão vai se escandalizar, ou se a pessoa que está te vendendo está te avisando, olha, é carne sacrificada ao ídolo, ou o irmão que está ao teu lado, que é novo na fé, diz, é carne sacrificada ao ídolo, mesmo que não tenha nenhum efeito para você, não coma, não participe disso. Mas notem, irmãos, como coisas simples atingem a igreja. Eu não sei aqui quem nasceu no interior, vou dar um exemplo. Minha esposa nasceu numa cidade no interior de Goiás, uns 35 quilômetros de Goiânia. E lá nessa cidade, havia uma vez por ano, em julho, uma festa muito grande. Na cidade nunca ia nenhum tipo de questão diferente, como parques de diversões ou qualquer outra coisinha que fosse diferente do interior de Goiás. Mas naquele mês, a Igreja Católica trazia todo tipo de diversão. Ela conta que quando ela era criança, quando passavam próximo e viam aquelas luzes, os olhos da criancinha, né, brilham, algo que eles nunca viram, desejam saber como é. Mas o meu sogro nunca permitiu que os filhos fossem, nem passassem. Então ele fazia uma tática, ele não passava nem perto. Sabe, são coisas que envolvem a vida das cidades, que de certa forma nos atingem também, e muito. A questão da idolatria, ela tem diversas formas em todo tipo de cidade. O nome inteiro da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião, não é? Então é uma cidade que no seu próprio nome tem idolatria, não é? Se você observa, há muitas coisas idólatras que envolvem essa cidade. Goiânia também é assim. Muitas e muitas coisas que envolvem idolatria, ídolos, coisas que as pessoas adoram, que para nós não tem sentido. Agora, se a igreja não quer se ver atingida por tais questões, Paulo diz no capítulo 10, verso 14: portanto, meus irmãos, o que? Façam o que? Fugir. Idolatria é uma coisa que a igreja não passa nem de raspão, não passa nem perto. A ordem em relação às coisas idólatras é: fujam. Não fiquem brigando com isso, nem sendo tentados por isso, mas Paulo está dizendo, a igreja, para não ser atingida por isso, ela foge. E isso deve ser algo que nós devemos prestar toda atenção. Voltando ao capítulo 6, Paulo agora apresenta 3 formas de violação dos direitos pessoais. Ele usa a palavra ladrões, a palavra maldizente e a palavra roubadores. Ladrões é aquela palavra que nós conhecemos no português como cleptomaníaco. O que é um cleptomaníaco? Já ouviu essa palavra? O que é um cleptomaníaco? Ou aquela compulsão incontrolável de roubar. Maldizente quer dizer alguém que ultraja, alguém que insulta, alguém que ofende com palavras, ou lhe provoca mal-estar e dissensão entre as pessoas através do seu maldizente. E roubadores é aqueles que usam da violência e da força para roubar alguém.
Eu quero principalmente falar dessa palavra maldizentes, para mostrar como a igreja ela foi atingida por isso. Uma característica muito grande da cidade de Corinto era, aqui nós temos partidos políticos, não temos? Lá em Corinto eram partidos filosóficos. Sabe o que eles faziam? Cada um desses partidos defendia as suas ideias, as suas proposições. Então eles iam para as praças. Nós não temos aqui os nossos debates políticos, não temos? Lá eles tinham os debates filosóficos. E esses partidos, eles se digladiavam, vamos dizer assim, em público, a respeito dos pensamentos que eles tinham. Sobre a vida, sobre a morte, como começou a vida, como vivemos, o que fazer, questões de ética, ou toda questão que você pode imaginar. Isso é chamado de retórica, ou seja, ficar trocando as ideias e debatendo ideias. E essas escolas filosóficas, elas possuíam líderes. Alguns nomes deles chegaram até nós, como Sócrates, Platão e outros menos conhecidos. E esses líderes, eles eram reverenciados naquela cidade. Quando eu era criança, no Rio Grande do Sul, se você citasse o nome do político que vocês também conhecem aqui no Rio de Janeiro, eu acho que foi prefeito, alguma coisa aqui, mas no Rio Grande do Sul, quando você citasse o nome de Leonel Brizola, uma vez eu falei uma coisa lá, um rapaz ficou tão bravo que me bateu, por causa que eu falei do político que ele tanto gostava. Então, quando você cita no Rio Grande esse nome, as pessoas, né, já erguem os seus olhos. Reverência. E assim, da mesma forma, em Corinto, as pessoas reverenciavam aqueles que eram os doutores, vamos dizer assim. E eles tomavam um lado ou outro dos partidos, não é? Assumir um partido filosófico em Corinto era algo que eles faziam claramente. Então eles viviam constantemente em disputas políticas, ou melhor, filosóficas, que também eram disputas políticas. E o que você acha que aconteceu? Se a igreja também não assumiu o mesmo rumo. A igreja começou a imitar o mundo. Na igreja de Corinto, se na cidade de Corinto haviam disputas filosóficas, a igreja começou a fazer o mesmo. Se na cidade de Corinto eles tinham os líderes que eles tanto veneravam, se na igreja eles não iam fazer o mesmo. Observe bem, capítulo 1, versos 11 e 12 da primeira carta aos Coríntios. Olhe bem o que diz, versos 11 e 12. Porque a respeito de vós, irmãos meus, e foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Preste atenção no verso 12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Lá na cidade não tem os partidos filosóficos? Nós vamos fazer o mesmo na igreja. Então uma parte da igreja sentava, vamos dizer assim, não pense que eu estou apontando para vocês, sentava num canto da igreja e diz, olha, aqui sentam os que são, por exemplo, de Paulo. Todos os seguidores de Paulo sentam no fundo à esquerda. Todos os seguidores de Cefas ou de Pedro sentam no fundo à direita. Todos os seguidores de Apolo, que eram os pregadores dele, sentam na frente à esquerda. E tem aqueles que não vão dizer, olha, eu não sou de nenhum desses, eu sou cristão, então sente aqui na frente também. Eles imitaram a cidade. A cidade agia daquela forma e eles passaram a fazer exatamente isso. No capítulo 4, verso 6, a Bíblia fala claramente: e eu, irmãos, Paulo dizendo, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Era isso que eles faziam na cidade. Eles tomavam partido de um líder. E Paulo diz, olha, não faça isso. Não se ensorbebeça, não coloque o seu orgulho na frente disso. A sua soberba agindo dessa forma. Isso levava, irmãos, a eles terem problemas graves na igreja. Esses partidos filosóficos, eles não, de forma muito comumente, mas eles iam aos tribunais também. E no capítulo 6, Paulo diz a respeito da igreja: ouça algum de vós, no verso 1, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. E no verso 7 ele diz assim, que na verdade é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Eu falei nesse ponto dos partidos filosóficos, mas falei também de serem roubadores e ladrões. Se eles copiavam os partidos filosóficos,
eles também se tornavam injustos nos seus negócios. Quando Paulo diz aqui de eles estarem indo aos tribunais, muito provavelmente na igreja de Corinto, eles tinham mercadores. Corinto era uma cidade mercantil, não só pelo seu porto, quanto pelas estradas comerciais que saíam de Corinto e ligavam a Roma. Com certeza haviam mercadores naquela igreja, e esse fato de roubar, de enganar, de ser injusto, era uma prática deles também. E de vez em quando na igreja de Corinto nós podemos pensar assim: a confusão estava armada porque o irmão dizia: olha, um irmão lá me vendeu tal coisa e não me entregou, ou me entregou menos do que eu paguei, e assim eles também iam aos tribunais. Eles podiam pensar assim: olha, na nossa sociedade isso é comum, as pessoas roubam, as pessoas são cleptomaníacos, nós fazemos o mesmo. E Paulo está dizendo: olha, só que vocês não são como eles, vocês não são roubadores como eles fazem. Paulo ainda no capítulo 6, ele apresenta mais duas formas de hábitos que escravizam. Ele apresenta uma palavra que é avarentos, que quer dizer alguém que procura ter sempre mais e satisfazer seus desejos a qualquer preço, e usa a palavra bêbados, que é o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Na sociedade de Corinto, a avareza era algo normal, e infelizmente a bebedeira também. Lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, quando eu estava, se não me engano, na oitava série, nós fizemos uma pequena viagem, turismo a Caxias, toda a turma da oitava série. E nós fomos lá num lugar chamado, que era uma vinícola, uma das maiores vinícolas que há no Brasil. Quando nós entramos nas partes mais baixas, subterrâneos, dos porões, haviam grandes barris de carvalho. Eles diziam que aqueles barris tinham perto de 200 anos. E eles conservavam durante um certo tempo o vinho que eles produziam. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Chamou a atenção para mim foi que havia como uma fonte da onde jorrava vinho. E o vinho naquela fonte jorrava da boca de uma estátua. E eu fui perguntar para o pessoal: olha, o que é isso? O que é essa estátua? Por que jorra vinho da boca dela? E eles explicaram para mim que aquela era a estátua do deus pagão Baco, que é o deus exatamente da embriaguez. E eles em Corinto, eles tinham um templo a este deus, talvez mais de um. E eles adoravam esse deus Baco através do quê? Da embriaguez. Ou seja, era comum as pessoas se embriagarem para adorar esse deus. Nas cidades do sul, eu conheço uma cidade no sul chamada Blumenau, que faz uma festa alemã. Eu também vim de uma cidade alemã, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu nunca fui a Blumenau nessa época, dessa festa, em outubro, mês que vem. Mas pessoas que eu conheço, que já foram, passaram por aquela cidade, contam que pela parte da manhã, quando amanhece o dia, é necessário que automóveis passem, ambulâncias ou carros nos hospitais, recolhendo as pessoas que estão em embriaguez alcoólica, jogadas pelas ruas. E por que eles fazem isso? Se embriagam. Talvez não para adorar um Deus, mas para cultuar a si mesmo. Ou seja, a nossa sociedade não está longe daquilo que está escrito aqui. Mas, irmãos, realmente o que nos interessa e o que nós queremos mostrar é que exatamente essas coisas chegaram até a igreja. E observe bem de que forma chegou isso à igreja. Capítulo 11, versos 20 a 22. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 20 a 22, dizem assim: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Se isso era feito na cidade de Corinto, sabe o que a igreja fazia? A ceia naquele tempo também tinha o nome as festas do amor. E o que acontecia em Corinto especificamente, que as pessoas traziam alimentos para a celebração da ceia. Eles traziam também bebidas. Haviam pessoas, a história mostra isso, que haviam pessoas ricas e pessoas pobres na igreja. As pessoas ricas, se por exemplo, vamos dar um exemplo, a celebração foi marcada para 5 horas da tarde, eles chegavam às 4 horas. E tudo aquilo que eles trouxeram de alimento era para
vamos dizer, encher o estômago deles. Mas eles não traziam só alimento. O que eles começaram a fazer na celebração da ceia do Senhor? Embriagar-se. Você imagina isso? Nós temos a celebração da ceia como uma das coisas mais importantes que a igreja faz, não temos? Uma das coisas mais realmente importantes dentro da vida da igreja. Se a sociedade se embriagava, o que eles pensaram? Não tem problema de fazer o mesmo. Eles se embriagam para o Deus deles e nós nos embriagamos para nós. É assim que eles fizeram. O texto é claro quando diz que um tem fome e o outro embriaga-se. A sociedade fazia e a igreja copiou. Fez exatamente desta forma. Observe, voltando ao capítulo 6, para nós podermos concluir essas questões. Como que isso é tratado? Em primeiro lugar, no capítulo 6, a fim de que a igreja não se torne como o mundo, o Senhor fala claramente: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Isso é, acima de tudo, uma exortação. Deus está dizendo assim: olha, não se engane. As pessoas da cidade do Rio de Janeiro que vivem a sua vida de pecado, elas não estão caminhando para o céu. Elas não estão caminhando em comunhão com Deus. E elas não estão caminhando em comunhão com as coisas santas. Então o que o Senhor nos pergunta é da seguinte forma: irmãos, quais características da cidade do Rio de Janeiro estão sendo copiadas pela primeira igreja batista regular de Jacarepaguá? Você consegue identificar alguma característica dessa cidade que está sendo copiada na vivência desta igreja? Deus está dizendo assim: não se engane. Aquele que vive dessa forma, eles são injustos. Eles não vão herdar o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor está chamando a nossa atenção exatamente para isso. Para o fato que nós não somos como as pessoas desse mundo. Quando o Senhor fala com Israel, por exemplo, no Velho Testamento, o Senhor está batendo sempre num ponto: vocês não são como as outras nações. Vocês são diferentes. Vocês têm coisas diferentes. Vocês têm promessas que eles não têm. Vocês têm leis que eles não têm. Vocês têm um Deus que eles não têm. E Deus está sempre batendo isso na cabeça de Israel, dizendo: olha, vocês não são como eles. Vocês têm que viver separados deles. Vocês não podem copiar as nações que eu estou tirando dentre vós. Agora observe, por exemplo, o que diz 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, falando de nós, igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois, ele diz claramente, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. O que Deus está dizendo para nós? Ele está se voltando para essa igreja e dizendo: olha, vocês não são como as pessoas desse mundo. Vocês não são do mesmo grupo deles. Vocês não andam da mesma forma deles. E por isso vocês não podem copiar aquilo que eles fazem. Eu não sei até que ponto, mas disse-se, a gente ouve, que até a escola de samba cristã já se fundou, não é? Eu não sei como se unem as duas coisas. Sinceramente não sei. Mas Deus está dizendo que nem a diversão de vocês é a mesma deles. Nem as coisas que nós usamos para a nossa alegria são as mesmas coisas. Nós somos uma nação santa e separada, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo: nós somos como um outdoor de Deus, anunciando o nome de Deus onde andamos. Em segundo lugar, o Senhor faz-nos lembrar de nosso passado. Ele diz no verso 11: e é o que alguns têm sido. Quem nós éramos, irmãos, quando o Senhor nos chamou ao Evangelho? Então agora nós precisamos lembrar quem nós éramos antes de Cristo nos salvar. Lembra do verso 10? Talvez haviam idólatras, haviam ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Quando eu olho para a igreja lá em Goiânia, eu encontro tudo isso. Eu olho para a igreja, sabendo da vida dos muitos irmãos que nós temos, dizendo: olha, Deus resgatou aquele, porque ele era um ladrão. Eu olho para aquela família sentada e eu digo: olha, Deus resgatou aquele, mas aquele homem era um bebedor, um alcoólatra, e muito bem conhecido.
E Deus chamou o Evangelho. Então, na realidade, o que Deus está fazendo é nos lembrar do nosso passado, dizendo: olha, não esqueçam quem vocês eram antes que eu vos chamasse ao Evangelho. Não esqueçam jamais disso. Porque se nós não esquecermos disso, nós vamos sempre ter o nosso orgulho no devido lugar. Vamos nos gloriar das coisas certas. Isso ajuda muito quando nós estamos lá fora evangelizando pessoas e podemos pensar assim: agora, não vou chegar perto daquele drogado, daquele bêbado ou daquela pessoa imunda. Grande coisa, você era exatamente como ele. Podia até andar bem vestidinho, de carrinho bonito, mas por dentro você era igualzinho. Não muda nada. Então Deus está dizendo: não esqueça quem você é. Não é porque você está aqui dentro hoje que você é mais do que aqueles que estão lá fora. Aqui é pecadores e lá pecadores. Aqui pecadores salvos, arrependidos. Lá pecadores que, se deixarem esse mundo hoje, vão para o inferno. E eu não quero isso, eu creio que você também não quer. Mas acima de tudo, não esqueça de onde você veio. E o Senhor nos faz lembrar quem somos hoje. Observe o verso 11: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele diz assim: um dia vocês foram assim, mas hoje, pela graça de Deus, vocês são o que nós estamos vendo hoje. Então Deus está nos dizendo essa noite para nós nunca esquecermos quem um dia nós fomos, mas também jamais esquecermos quem nós somos hoje. Nós não somos como as pessoas desse mundo. Nós nem desse mundo somos. A Bíblia diz que nós somos o que nesse mundo? Peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino? Ele está passando por ali, mas ele não é dali. O que é um forasteiro? Ele está ali, mas ele nem é dali e nem vai ficar muito tempo ali, não. Ele está de passagem. Deus disse: olha, não esqueça quem você é. Você é alguém que foi lavado e santificado por Deus na obra de Cristo. Portanto, a igreja não pode ser como o mundo. Lembra o que Tiago disse? Aquele, pois, que constitui-se amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Vocês querem Deus como inimigo? Eu não quero. Antes eu quero que as pessoas também venham a Deus e conheçam a Deus da forma que Ele nos levou a conhecer. Mas, irmãos, tenham bem em mente isso. Esta igreja não pode ser como esse mundo. As características da cidade do Rio de Janeiro não podem ser repetidas aqui. Agora eu posso, no caso do Rio de Janeiro, pode abrir uma exceção, né? Então fala assim: sejam tão bonitos como a cidade do Rio de Janeiro é bonita. A cidade do Rio de Janeiro é muito bonita. Então sejam lindos como essa cidade é linda. Essa pode ser uma característica muito boa. Os gaúchos, eles quase não sorriem. Você sabia disso? Eles riem muito pouco. Você vai na igreja do Rio Grande do Sul, não tem ninguém rindo, não. Todo mundo sério, aquela cara assim, não é? Mas a gente vem aqui no Rio de Janeiro, o que vocês mais fazem é sorrir. Né? Então, se a cidade do Rio de Janeiro é alegre, que bom vir numa igreja alegre, não é? Eu lá em Goiânia é muito feliz, ele ri para tudo. Você dá boa noite e as pessoas riem no culto, né? Tão felizes que são. Então, a cidade do Rio de Janeiro também é feliz. Então, copiem essa felicidade. Mas as coisas que são más, que são pecaminosas, essas não. A igreja não pode ser assim. Sabe o que vai acontecer? A gente pode pensar assim: mas tão diferentes do mundo, ninguém vai vir para essa igreja. Não, irmãos, é o contrário. Quando eles contemplarem como vocês são diferentes, eles vão pensar: olha, ali tem algo que eu não conheço, e ali tem algo que eu não tenho, mas que eu quero ter. E dia após dia Deus vai acrescentar a esta igreja as pessoas às quais eles têm chamado o Evangelho. Creiam nisso. Dependam de Deus. Continuem sendo alegres. Certo? Continuem sendo como vocês são. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por esses dias que eu pude passar com esses irmãos aqui. Obrigado pelo dia de ontem. Foi um dia de tanta alegria. Um dia onde o Teu nome foi glorificado como, ó Deus, este mundo não pode glorificá-lo. Só a Tua igreja pode glorificar o Teu nome como ele foi glorificado ontem. Também hoje, ó Deus, por 2 vezes Tu nos deste a oportunidade de estarmos na Tua casa. O mundo ele não pode, ó Deus, te adorar e te glorificar como essa igreja hoje te adorou e te glorificou. Senhor, nós recomendamos as Tuas mãos esses irmãos, recomendamos as Tuas mãos o pastor João Vitor, a Dais e a Sofia. Ó Deus, usa dessas vidas, para que nesse lugar que, apesar de tão alegre,
As pessoas ainda não conhecem Cristo. Apesar de morar num lugar tão belo, eles ainda não conhecem a beleza de Cristo. Deus, ajuda esta igreja dentro e operando dentro do poder do Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, eles preguem o Evangelho sem medo, para que pessoas a cada dia se convertam, e que esta igreja cresça não só em número, mas também no poder que o Senhor dá para testificar da salvação de Cristo nessa cidade. Eu sou o pastor desta igreja. Deus, Ele tem labutado e se esforçado muitíssimo para que a Tua palavra seja pregada de muitos modos. Nós recomendamos a Tuas mãos, ó Pai, este Teu servo, a fim de que Tu supras as suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Que uses desta igreja para suprir também as necessidades, como instrumentos nas Tuas mãos. E para que o pastor seja um instrumento de edificação para essa igreja, de salvação para aqueles que estão perdidos. Despede-nos, ó Pai, nesta noite, com um coração grato por poder ouvir Tua palavra e Te louvar. E, ó Deus, nos faz ter uma noite boa de descanso que rogamos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, obrigado pela atenção. Deus abençoe. Obrigado pela palavra, pastor.